Boa noite a todos. Estamos nós em cada um desses empreendimentos das nossas quartas-feiras, quando nos voltamos todos para a oportunidade de um aprendizado que se segue, felizmente, como benefício nas nossas vidas. Vamos iniciar com a leitura preparatória, definição e testemunho, com a palavra nossa irmã. Boa noite. O texto que vocês têm em mão, definição e testemunho, é de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Sempre serás convidado a definições. Políticos hábeis envolver-te-ão em seus argumentos, procurando conquistar-te. Religiosos buscarão atrair-te para a sua grei, combatendo as tuas opiniões. Adeptos de ideologia de paz ou de violência tentarão obter tua adesão a seus credos. Técnicos de mercado intentarão atrair-te. A neutralidade, de certo modo, é impossível. E, sem dúvida, o neutro, por conveniência, assume atitude ingrata ante os outros. A vida propõe decisões, e, no mundo de relações, tudo tem seu preço. O amor solicita abnegação e devotamento. O ódio cobra distonia emocional. O bem impõe sacrifício e desinteresse. O mal exige revolta e perversidade. A caridade custa elevação de sentimentos. O homem integral é livre de preconceitos, superando barreiras e conveniências, amesquinhantes. Tenha coragem de definir-se e viver conforme os padrões superiores da sua visão interior do mundo. Vamos nos preparar para a prece inicial, acompanhando o Porangaba. Mestre amado Jesus, erguemos a Ti o nosso pensamento, abrimos aos Teus olhos os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, bem sabemos que estamos sujeitos em nossa jornada a acenos convidativos do bem e a acenos convidativos do egoísmo, do mal. Ampara-nos, fortalece-nos, ilumina-nos, para que, sem mais tardança, já que estamos tão avançados em nossa jornada evolutiva, a ponto de termos recebido o Consolador, sem mais tardança, Senhor, saibamos distinguir um e outro e saibamos ajustar a nossa maneira de pensar, de falar, de conviver, de agir, segundo as normas do bem, segundo o Teu Evangelho de luz, de amor. Fortalece-nos, ampara-nos, ilumina-nos,
para que não tardemos em promover esse ajustamento, esta afinação pessoal. Sempre, sempre, em todas as circunstâncias, saibamos agir como verdadeiros cristãos. Saibamos agir consoante as regras que nos destes no Evangelho. Abençoa esta casa, abençoa os seus trabalhadores, abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, reunidos em Teu santo nome, para que mais rápido nos afinemos ao ideal superior da vida, que é sempre, sempre amar e perdoar. Paz, Jesus, para os corações de boa vontade, que assim seja. Meus caros, nós teremos hoje, naturalmente, uma oportunidade de reflexão com a presença da nossa querida Ivete Moura, com o tema Imortalidade, o Espiritismo e a Imortalidade. Com a palavra, nossa irmã. Faz uma reflexão interessante, bastante oportuna para os dias atuais. É uma reflexão intitulada Crer em Vão. E ele se inspira nas palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. E Emmanuel reflete dizendo o seguinte: qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra o olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto sem fixar em si mesmo a luz da lição, terá crido em vão. Uma página muito oportuna, porque nos encontramos exatamente nesse momento em que a consciência nos convida à coerência, a cada vez mais aproximar as nossas ações da teoria que nós já conhecemos, que já trazemos, porque tudo que nós encontramos hoje no Evangelho, tudo que nós encontramos hoje na doutrina espírita, no Pentateuco kardeciano, não é novo. Não é novo. É como se ressoasse aos nossos ouvidos palavras que já escutamos antes, mas que talvez não lhes demos a devida atenção. Então, Emmanuel vai nos dizer que
o discípulo deve gravar o evangelho na própria existência, ou então vai ter que se preparar ao recomeço, porque sem fixar em si a luz da lição terá crido em vão. Quantos de nós, e eu diria até no Brasil, abraçamos de alguma forma uma doutrina cristã? A maioria. Mas quantos de nós terá de fato vivido até os dias atuais como verdadeiro cristão? De fato aplicado tudo aquilo que o Evangelho tem nos falado, não de hoje, mas há milênios, há mais de 2000 anos, que tem nos mostrado uma forma de seguir, de viver, que nos levará fatalmente à tão sonhada felicidade. Se eu perguntar aqui se alguém não dá importância à felicidade, ou isso não é um quesito importante em sua vida, eu tenho certeza que nenhum levantará as mãos, né? Todos estamos aqui nessa construção, nessa busca interior, nessa busca constante da felicidade, dessa plenitude. A alegria de poder fecharmos os olhos a cada dia ou ao final de uma existência com a consciência tranquila, na certeza do dever cumprido. E bem nos alertava Jesus, a cada dia com o seu mal, que não nos preocupássemos tanto, especialmente não nos preocupássemos tanto com as coisas puramente materiais. E passamos boa parte do nosso dia com o pensamento, com as nossas ações, com a nossa inteligência, com a nossa energia, com o nosso tempo voltado para as coisas materiais. Aí eu me recordo daquele jovem que, certa feita, com os questionamentos existenciais a lhe perturbarem o espírito, procura um sábio e diz: mestre, quando é que eu preciso começar a pensar e a me preocupar com as questões espirituais? E esse sábio olha para o rapaz e diz: há apenas 1 hora antes de tua morte. E percebe que o olhar daquele moço se distancia ainda mais no tempo, no espaço, nas suas mais profundas reflexões. E ele aproveita e diz: tu sabes quando é o dia de tua morte? A hora? E ele diz: não. Então o sábio lhe diz: então precisas começar a te preocupar com as coisas espirituais a partir de agora, porque podes estar a apenas 1 hora de tua morte. Eu queria fazer uma pequena provocação. Se eu perguntasse a vocês, se vocês soubessem agora que estão a apenas 1 hora de retornar ao plano espiritual, o que fariam? Tenho certeza que o salão ficaria vazio. Talvez até eu mesma corresse por esta porta com uma série de coisas a cuidar. Porque gastamos o nosso tempo nos ocupando das coisas puramente materiais e mesmo assim ainda deixamos tanta coisa por fazer. Palavras por dizer, situações a serem resolvidas, e apenas quando nos damos conta de que o tempo está se extinguindo, a gente se lembra daquilo que de fato é importante. Por que o nosso carro? Por que a casa? Me recordo de uma irmã nossa que vinha às vezes passar, ela mora em Pernambuco, uma parente nossa, vinha às vezes passar o final de semana lá em casa, e ela ficava preocupada com a casa, se alguém ia entrar, e isso e aquilo. E a gente dizia assim: aproveite agora, a casa está bem, está lá. Mas ela estava sempre preocupada com alguma coisa que não era o momento de agora.
Então, quando se aproxima esse momento, quando somos chamados ao retorno espiritual pela bênção de uma doença prolongada, vamos dizer assim, a gente tem tempo de pensar. Puxa vida, e às vezes tem tempo de organizar as coisas. Chama fulano, quero falar com ele, e aí pede perdão. Chama cicrano, quero ter uma conversa, e aí perdoa. E a gente, nesses momentos, que vai percebendo que são essas as coisas importantes. Nós temos uma existência inteira, e essa existência, ela nos parece longa enquanto estamos aqui. Temos uma existência inteira para realizar essas coisas morais, espirituais, para rever as nossas relações, e a gente se esquece. Quando chega no finalzinho é que a gente se lembra, eita, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas não dá mais tempo. Aí nos diz Emmanuel, questionando, como Paulo de Tarso aqui, se não tivermos retido o Evangelho de Jesus, esse roteiro divino na terra, se não tivéssemos retido e aplicado, teremos crido em vão. Teremos dispensado as nossas quartas-feiras, a vinda aqui no William Crookes em vão. Porque muitos de nós ainda estabelecem essa relação de troca, essa relação distante com o nosso Criador, com Jesus, o nosso mestre maior, nosso modelo e guia. E a gente gasta muitas vezes um tempo imenso das nossas existências nessa troca. Eu vou dia de quarta-feira e assim eu tenho uma semana tranquila. Eu tomo água fluidificada e assim eu me livro daquele mal que me incomoda agora e depois eu sigo adiante. Então toda quarta-feira nós chegamos aqui, nos esforçamos para ser educados, tratamos as pessoas com gentileza, mas quando retornamos à casa somos as mesmas pessoas, endurecidas, difíceis, naquilo que é o nosso laboratório, o nosso local de trabalho, que é dentro da casa, dentro do lar, junto à família, que é o nosso ambiente de trabalho, que é no meio social em que nós nos encontramos. Então teremos vindo em vão. É claro que nada se perde no tempo. Tudo que aprendemos aqui, tudo que ouvimos, embora não apliquemos, a grande maioria de nós, em algum momento, né, vai ficar guardado ali na mente, em algum momento vai vir à tona, nos chamando a atenção. Mas não tem coisa mais dolorosa, nos dizem aqueles que já ultrapassaram os liames da morte, do que acordar a consciência quando já nos encontramos no plano espiritual. Por isso, sabiamente, Jesus nos alertava: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E quantos inimigos nós temos? Talvez a nossa mente, no nosso exercício constante, a gente diga: não tenho inimigos. E é bom que assim seja. Mas às vezes a gente cria inimizade com alguém sem se dar conta. Às vezes no nosso cansaço, na nossa negligência, na falta de vigilância, a gente perca dentro do lar as oportunidades. Porque sabemos que estamos ali reunidos exatamente com aqueles irmãos que um dia magoamos, a quem devemos amor, a quem devemos a nossa dedicação, a nossa entrega. Também encontramos, é claro, aqueles laços de afinidade. Mas isso é um ou outro. A maioria está ali reunido exatamente para os ajustes, o reajuste. Aproveitando a oportunidade de caminhando junto, passando cada um pela mesma experiência, a experiência das lutas comuns, cotidianas, diárias, nós nos irmanarmos. Esse é o grande objetivo divino. Emmanuel vai nos dizer no livro Vida e Sexo que é na família que Deus se utiliza, é da família que Deus se utiliza para arrefecer paixões, os desequilíbrios do passado. Nos reencontramos ali. Mas de nada valerá ter acesso a essa doutrina que nos expande a consciência, que nos alerta a cada leitura, se não aplicarmos, se não colocarmos em prática.
De nada vai adiantar conhecermos o Evangelho. E, pelo amor de Deus, o Evangelho não é uma leitura nova. De todas as leituras que a gente já fez, o Evangelho é aquela que a gente tem certeza absoluta que não está lendo pela primeira vez. Falar sobre o perdão. Me recordo quando estava iniciando nas palestras, fui falar em uma casa espírita sobre o perdão. E fiz aquela palestra redondinha, como a gente diz, né? Bem concatenada, emocionada. As pessoas se emocionaram com os relatos e, ao final, o nosso irmão que estava dirigindo derrubou por terra 1 hora de conversação sobre aquele tema, quando ele diz, o perdão. Falar é fácil, difícil é fazer. Mas ele está certo. Falar é fácil, mas para aquele que fala, a consciência vai cobrar mais. Todos nós já conhecemos, todos nós hoje já falamos sobre o perdão. Se não para nós, falamos para alguém que está ao nosso lado e que a gente acompanha alguma situação adversa. Mas viver, foi para isso que Jesus veio. Porque nos veio convidar a nos aproximar ainda mais de Deus. Em nenhuma época da humanidade o homem esteve só e desacompanhado. Pelo contrário, os mensageiros divinos caminharam sempre conosco, a humanidade terrena, nos aguardando, nos trazendo elementos e nos aguardando o despertar da consciência. Moisés veio alertar o homem sobre o que ele não deveria fazer. Mais à frente, um pouco mais amadurecida a humanidade, Jesus veio, o próprio governador do planeta, veio dizer ao homem o que fazer. E ele resumiu tudo em apenas 2 frases, 2 ações. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, é simples, fazer isso e vivereis. Aí estão tudo que já foi dito, toda a lei e os profetas. Então não é novo, isso há mais de 2000 anos. A doutrina espírita vem mais uma vez, aproveitando o momento em que a humanidade terrena está um pouco mais desperta e vem nos relembrar as lições de Jesus. E vem nos dizer, olha, o caminho é esse, te aproxima ainda mais de Deus. Jesus vem convidar ao homem a se aproximar de Deus, convidando todos, não mais os iniciados, não mais aqueles que tinham conhecimento, mas especialmente aqueles que traziam o coração predisposto, a simplicidade do ser. Por isso vai aos mais simples, em todos os setores da sociedade, Jesus vai ali e diz, é necessário ter o coração puro. Faz isso e viverás. A doutrina espírita vem dizer ao homem como fazer. Não é à toa que nas casas espíritas nós vamos encontrar diversas tarefas, diversos trabalhos. E não estamos ali, à medida que a gente vai elegendo um e outro, sendo criaturas prontas, boas, completas, porque ainda não estamos nessa condição. Mas é nesses trabalhos que nós vamos exercitando os nossos sentimentos, a nossa paciência, exercitando a nossa dedicação, a entrega do nosso tempo, para que naqueles lugares, naqueles itens que nós precisamos trabalhar mais dentro do lar, os sentimentos que precisam ser trabalhados em nós, a gente possa ali ter subsídios para trabalhar com aquelas pessoas. Lá fora é o treino, aqui dentro é o trabalho. Então a doutrina espírita vem convidar o homem à coerência. Olha, a teoria você já tem, agora coloca em prática. Mas muitos de nós estamos ainda levando a doutrina espírita como fazíamos antes, quando não tínhamos tanto conhecimento, esse vasto conhecimento que a doutrina nos dá,
e deixávamos tudo a cargo de Deus, nosso Pai, que nos oferta todas as condições, mas nos diz: vai e faz, está aqui. Nos coloca diante de todos os elementos necessários e nos convida: vai e faz. Estabelecemos aquela relação ainda infantil e vimos, assistimos uma palestra, participamos de trabalhos, muitos de nós, mas não permitimos que esse trabalho, que essa palestra, que as reflexões, que os livros que nós lemos nos transformem, porque é para isso que eles estão ali. É para isso que somos convidados, para que cada trabalho, para que cada leitura que a gente faça vá nos transformando, não importa o tempo que isso vai levar. Importa que de fato nos transforme. Porque retornaremos a essa experiência diversas vezes, mas depende de nós se vamos retornar despertos, protagonistas, ou se vamos retornar ainda em condições de necessidade. A doutrina hoje nos traz todos os elementos necessários, todo o conhecimento necessário para que a gente caminhe, como eu gosto de dizer, não mais às cegas, não mais às escuras, mas que a gente caminhe iluminando o caminho, sabendo para onde a gente está indo. Porque para aquele que não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Para o que já sabe, não. Ele tem o poder de escolha. E muitos de nós nos comportamos como aqueles a quem Paulo de Tarso tentava acordar quando dizia: desperta, tu que dormes. Dormimos quando abrimos os olhos da carne todas as manhãs. E despertamos quando vamos deitar e o espírito se libera do corpo temporariamente por algumas horas. Porque quando estamos acordados aqui, é como se nós nos distanciássemos das grandes verdades, como nos esquecêssemos que somos espíritos imortais em processo de aprendizado, nessa grande sala de aula, nessa grande escola que é o planeta Terra. Nos esquecemos, aí nos preocupamos em amealhar bens, em cuidar da aparência física, em manter relações aparentes, e nos esquecemos do que de fato vimos fazer aqui. Então, a doutrina espírita é esse grande ascender. Eu achei interessante um trabalho que foi feito com alguns jovens na internet, e o relato que foi trazido com relação a resposta desses jovens. E a pergunta era: o que é a doutrina espírita para você? E um deles, de apenas 16 anos, disse assim: a doutrina espírita para mim é como uma luz que se acende num quarto escuro. E eu achei interessante, porque quando estamos num quarto escuro, às vezes nos debatemos, às vezes tropeçamos nas coisas, mas não enxergamos como está à disposição dos móveis e de tudo que está ali dentro. Mas quando a luz do quarto se acende, a gente tem condições de enxergar tudo que temos ali à mão. E muitas vezes, quando essa luz se acende, a gente vê que o quarto está uma grande bagunça. E quando a gente tem a oportunidade de ver que o quarto está uma grande bagunça, que tem um monte de coisas ali que a gente acumulou que não tem a menor importância, temos a oportunidade e a possibilidade de organizar. Essa é a proposta. De organizar o quarto, de organizar a nossa vida, de enxergar cada coisa que está ali posta. Então não andamos mais às escuras. O caos pode estar disposto lá fora, mas não aqui dentro. Porque nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Nos diz Joana de Ângeles, há um fluxo e refluxo de forças que nos mantém
e nos impulsiona para o alto e para a frente. Cabe a nós estabelecer a meta e avançar. Então Deus nos dá todas as condições, mas cabe a nós, diante das condições que temos, estabelecer metas. Metas que nos permitam avançar, caminhar cada vez mais para a melhoria. E como é difícil fazer isso se nós não temos esses olhos abertos, se nós não temos o quarto iluminado. Mas diante da luz que se acende, nós podemos estabelecer essas metas com maior precisão. Estamos nos aproximando do finalzinho do ano, aquele período que eu digo que o calendário, por permissão divina, nos convida a dar uma parada, olhar para trás, ver o que nós fizemos ao longo desse ano, ver se aquilo que a gente tinha se proposto, se conseguimos, ver, avaliar as nossas relações, nossas conquistas e estabelecer metas para o ano que virá. E isso é maravilhoso. Mas quantos de nós estabelece metas, conquistas, para conquistas morais e espirituais? Nos acostumamos a olhar sempre na horizontal e a gente está aqui sempre correndo. Não, final de ano eu tenho que ter a roupa nova. Onde é que eu vou passar o Réveillon? Com quem é que eu vou passar? Vamos organizando as confraternizações, os amigos secretos, e às vezes a gente compra aquele presente para aquela pessoa que, puxa vida, fui sorteada com aquela pessoa que eu não suporto, que eu não detesto, então, que eu detesto, eu compro qualquer coisa, entrego para lá. Se eu recebo um presente que eu não gosto, ai meu Deus, e quanta coisa. Aí vamos pensar no ano que vem e vamos pensar estabelecendo metas puramente materiais. Esse ano eu quero trocar de carro. Esse ano eu vou me casar. Esse ano eu vou comprar a casa. E a gente vai estabelecendo uma série de coisas. E se esse ano não chegar? E se esse ano não findar para nós? Se não tivermos tempo, o que vamos levar? Eu gosto desse final de ano, desse período do nosso calendário, para fazer essa provocação, propondo a cada um, e tenho me proposto também. Vamos escolher pelo menos uma meta moral. Esse ano eu vou conseguir perdoar. Esse ano eu vou tentar não me incomodar com aquela pessoa do meu trabalho que exige da minha paciência todos os dias. Esse ano eu vou tentar o quê? Quem pode me sugerir alguma coisa? Controlar a minha língua, nosso irmão está dizendo ali. Eu achei super interessante, uma amiga nossa me disse, e eu estou tomando como propósito ainda para 2015, aliás, 2016, já está sendo um exercício, mas eu achei fantástico. Ela disse, no final de 2015 eu propus para mim que se eu fosse dizer alguma coisa sobre alguém que eu não tivesse coragem de falar na frente dela, eu não falaria. Guardaria só para mim. Nossa, como nós vamos avançar quando boa parte de nós tomar isso como uma meta para o ano vindouro. Então, André Luiz vai nos dizer, através de Silas, no livro Ação e Reação, Druso e Silas, que seria muito interessante que o homem da terra tivesse a oportunidade de morrer várias vezes durante uma existência. Porque ele teria condições de chegar ao plano espiritual e lá ter a oportunidade de ver aquilo que ele construiu. Que foi que eu construí enquanto eu estava na terra? Porque aqui a gente se ocupa de muitas coisas e muitas vezes a gente vai
nos desculpando as nossas ações, dizendo assim, não, mas isso é permitido, a lei permite, ou fulano não vai se importar, mas a consciência nos diz que não deve ser feito. Estamos falando muito de corrupção na atualidade, mas será que estamos trabalhando as nossas consciências para que no dia a dia a gente não se permita corromper por pequenos delitos que aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, não são assim tão importantes? Ora, se eu encontrar alguém na fila do banco, na fila do supermercado, alguém conhecido, eu posso ir lá conversar com ele. Se eu tiver só um produto para passar, o que é que custa eu passar na frente dos outros? Mas a consciência nos diz que isso não é certo. Então, se exigimos lá de fora, é bom começar a exigir também aqui dentro. Estamos tendo essas oportunidades de reflexão nesse momento que eu gosto de dizer é o momento da colheita do joio e do trigo. Cresceram juntos e agora a gente está começando a identificar cada um. Então, Druso diz lá em Ação e Reação, seria muito importante que a gente pudesse, os homens encarnados pudessem desencarnar várias vezes durante uma existência, para poder avaliar o seu comportamento, para perceber em que estado estão, em que estágio se encontram. E ao retornar, poder assim trabalhar o seu comportamento. E a gente vê isso naqueles irmãos que passam pela experiência de quase morte. Todos eles trazem um relato positivo depois da experiência, que se esforçaram, a partir de agora se esforçam por ser alguém melhor, que a partir de agora já não dão mais tanta importância a coisas que davam antes, que a partir de agora já não têm o medo da morte. Mas a gente não precisa passar pela experiência da morte diversas vezes, até porque isso não acontece durante uma existência, para ter essa avaliação de nós mesmos. A cada noite a gente ensaia um pouquinho a desencarnação. E nos conta Divaldo Franco que depois que sua mãe desencarnou, todas as noites e todas as manhãs ela o visitava. Às vezes ele estava muito cansado, ia dormir, ela dizia, Di, você já orou, meu filho? E aí ele dizia, mãe, eu estou tão cansado agora, Di, vais viajar no carro da noite e não sabe se vais retornar. Vamos fazer uma oração. E aí ele fazia. De manhã, ao acordar, às vezes apressado, Di, já orou, meu filho? Mas, mamãe, estou muito apressado. Vais iniciar uma nova jornada e não sabes se vais terminá-la. Então, são lições que vão nos ampliando o entendimento e nos alertando para que possamos fazer um melhor aproveitamento do momento de agora. Como nos diz Santo Agostinho, ao final de cada dia, repassa esse dia na mente, faz essa avaliação diária, para que não deixes nada pela metade, nada por dizer. Nada que podia ser feito. A doutrina espírita nos faz esse convite quando nos alerta e inicia assim um novo momento para a humanidade. A vida não cessa com a estrutura física. A vida não cessa com a morte e a degeneração do corpo físico. Continuamos e somos herdeiros de nossas ações. Somos herdeiros de nós mesmos. Vamos nos deparar com aquilo que nós construímos de nós mesmos. A morte não modela ninguém, não transforma. Se quer se transformar, comece a transformar-se de agora. Se não, como diz Emmanuel, terá sido em vão. Dizer-se cristão, dizer-se espírita, terá sido em vão tudo isso, melhor que não soubesse.
Porque aquele que age errado pela ignorância, ele tem menos responsabilidade do que aquele que, sabendo, comete ainda o erro. Quando trouxe para a humanidade o conhecimento da imortalidade do Espírito, da continuidade da vida, da pré-existência da alma, trouxe para o homem essa noção de responsabilidade maior. Aproveita o momento de agora. Faz o que é a tua parte, dá o melhor de ti. Não espera tanto do outro. Estamos sempre com o olhar voltado para o outro, sempre apontando os seus erros, sempre dizendo o que o outro deveria fazer. Quando somos nós que devemos ensaiar sempre o primeiro passo, sempre a primeira ação, a atitude diferenciada, porque já temos acesso a esse manancial de conhecimento. E cá para nós, conhecimentos que nos libertam. É libertador saber que passamos por esta existência e tudo que fizemos aqui ficará registrado, que nada terá sido em vão. É libertador saber que todas as relações que nós construímos permanecerão conosco, todos os sorrisos, todos os agrados, tudo que nós tivermos construído de bom nos corações, permanecerá e será contado em nosso favor. Mas da mesma forma também será contado todos os equívocos, todos os delitos, todas as escolhas infelizes, todas as atitudes ainda grotescas que nós permanecermos realizando. Então a doutrina espírita traz esse novo instante, nos dizendo que teremos inúmeras oportunidades, mas nos trazendo o roteiro, para que a gente não saia daqui e depois se ressinta do tempo perdido. E cá para nós, meus irmãos, temos acompanhado muito nas reuniões mediúnicas o arrependimento e a tristeza daqueles irmãos que já passaram pela experiência física, como nós estamos fazendo agora, e ao chegarem no plano espiritual se dão conta de que podiam ter feito muito mais. Se dão conta de que tudo que aqui realizaram não contribuiu em nada para aqueles que aqui ficaram e também não contribuiu para eles que se vão. Caibá Schutel faz um estudo muito interessante no livro A Vida no Outro Mundo, quando ele fala sobre a morte e o que nos prende, o que nos dificulta essa experiência da desencarnação, que é um fenômeno natural que faz parte da vida que acontecerá a cada um de nós. Mas todos nós, invariavelmente, morremos de medo de que isso aconteça. Batemos na madeira todas as vezes que alguém fala a palavra, como se isso pudesse evitar esse grande encontro que há de acontecer em nossas vidas, impreterivelmente. Caibá nos diz, como diz Allan Kardec, que morrer não dói. Morrer não dói. Kardec diz, depois que acontece o desenlace, a desencarnação física, o espírito se liberta do corpo, pode fazer com o corpo o que quiser, que o espírito não sente mais. Mas Caibá faz o estudo de 4 casos extremos, e ele diz, em algumas situações, morrer dói. E causa perturbação, e incomoda. E atrapalha o espírito. E é exatamente naqueles casos em que há um apego muito grande às coisas materiais. Há uma preocupação muito grande com as coisas terrenas. Devemos passar pela existência física com a consciência de um viajor do universo, que é o que nós somos. Estamos aqui de passagem. Como aquele sábio que certa vez visitado por uma pessoa que estava viajando pelo seu país,
que quando chega lá em sua casa, que era um pequenino quarto, no qual havia apenas uma cama, uma mesa e 2 cadeiras, e ele disse: nossa, o senhor só tem isso? E aí ele então, o mestre questiona: mas você também não trouxe muitas coisas? E ele diz: ah, mas eu estou aqui de passagem. E o mestre diz: eu também. A consciência de que tudo que nós nos apegarmos aqui, sejam coisas materiais, sejam bens, seja a aparência física, sejam os afetos, as relações afetivas que nós tivermos, tudo isso nos causa dor e sofrimento na hora que tivermos nos apartar. Fora isso, aquelas pessoas que se dedicam aos ensinos, ao conhecimento, aos conhecimentos espirituais, essas se liberam com mais facilidade. Aquelas que já adquiriram o hábito da oração, desse contato diário com o Criador, com os amigos espirituais, aquele que tiver adquirido o hábito do trabalho desinteressado, aquele que tiver adquirido o hábito das relações desinteressadas, esse se desprende com muita facilidade. Não deixa lá nada que lhe incomode muito. E ele diz, a morte é como uma viagem. E toda viagem, ela causa um certo desconforto para aquele que está nesse processo da viagem. Então é necessário que, antes de viajar, aquela pessoa se inteire dos valores, das roupas e da forma como vive aquela sociedade para onde ele vai, aquele lugar para onde ele vai. Para que essa acomodação, quando lá chegar, seja fácil. Então tem aqueles, diz ele, que ao chegarem, ao despertarem no plano espiritual, vão despertar lá como se despertassem de um sonho bom. E como é gostoso. Eu sei que todos vocês já tiveram sonhos bons aqui. A gente se acorda feliz, com a alma leve. Ao passo que aqueles que não se prepararem para essa viagem vão ter sérios desconfortos. E vão chegar ao plano espiritual como se acordasse de um pesadelo. Um pesadelo que às vezes dura horas, para outros semanas ou meses, anos, quem sabe. Mas como é que se faz essa preparação, se não aqui, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos ocupados com as coisas materiais? Que nós também ocupemos a nossa mente com as questões espirituais, para que quando chegar o momento do retorno, a gente parta com a certeza de que fez tudo que estava ao nosso alcance. Demos o melhor de nós. E eu gosto de dizer para mim mesmo e também para minhas filhas, aonde vá, vá inteiro. Aonde estiver, esteja conectado com o aqui e agora, com as pessoas que estão ao seu redor. E o que a gente tem visto cada vez mais, com tanta tecnologia, com tantas facilidades que nós temos para nos aproximarmos e nos comunicarmos uns com os outros, estamos vendo as criaturas mais isoladas. Às vezes, no mesmo ambiente, cada um num mundo diferente. Um aqui no seu celular, o outro ali, o outro através dos seus pensamentos, o outro ali em suas angústias. Por isso, Allan Kardec já nos diria que 2 ou mais pessoas, podendo ambas estar no mesmo ambiente, podiam uma estar no céu e a outra no inferno. Porque são estados de alma, estados de consciência, e não lugares circunscritos no espaço. Então, um bom exercício para os dias de hoje é estar no aqui e no agora, conectado com o momento presente. O que é que eu tenho aqui e agora? Então, vou fazer uso, então vou aproveitar.
tirar o melhor que esse momento, tirar o melhor que essa situação possa me dar. E tudo nos traz ensinamentos, e tudo e todos os momentos são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então aproveitemos. Temos essa doutrina que nos desperta, já não caminhamos mais conscientemente sozinhos. Já não caminhamos mais no escuro. Nesse momento em que nos encontramos agora, estamos num período de transição planetária. E a transição se dá não lá fora, mas dentro de nós. Somos nós que estamos transitando de uma condição de expiação e de provas para uma condição de regeneração. Vamos ainda nos deparar com violências, com situações adversas, mas nós estaremos seguros, nós estaremos tranquilos, porque estaremos sabendo para onde estamos nos dirigindo, porque estamos fazendo as melhores escolhas. Jesus, quando se despede dos discípulos, ele dizia: não se turbe o vosso coração. E eu pareço ouvir, nesse momento, o Mestre nos dizer a mesma coisa. Não se turbe o vosso coração. Como falava com Marta, estás angustiada com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. Estamos fazendo essa escolha? Porque é o que a doutrina nos oferta. É isso que ela vem nos falar. Se não tivermos oportunidade de conhecer mais a fundo essa doutrina, cada obra que a gente pegar, é isso que ela vai deixar para nós. Aproveita. Estamos fazendo essa escolha. Por que a gente se impressiona tanto com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão destruindo coisas puramente materiais? A lei de destruição faz parte da vida. E os amigos espirituais, os espíritos superiores, não se preocupam com isso, porque estão trabalhando em favor do nosso progresso e da nossa evolução. E se para isso for necessário destruir alguma coisa, essa destruição vai acontecer. Mas é diferente da destruição que nós estamos fazendo com relação ao nosso planeta, com relação aos nossos irmãos, quando passamos por cima deles para conseguir aquilo que queremos, com relação ao que estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa estrutura física. Temos destruído tanta coisa que nada mais é do que um bem que o Criador nos coloca para a nossa construção. Então não destruamos essa oportunidade, porque ela é muito rica. E nos diz o Dr. Bezerra de Menezes que nós escolhemos estar aqui. Que cada um de nós nos comprometemos com a própria consciência e nos comprometemos com o Cristo. Estarmos aqui encarnados nesse momento da Terra é muito especial. Mas o que temos feito de diferente? Tem algo que nos diferencia em relação aos demais, que é o conhecimento dessa doutrina. É a luz acesa no quarto de nossas vidas. Mas o que temos feito com ela? Temos aproveitado o suficiente? Temos de fato aplicado o que ela nos ensina para sermos menos mesquinhos, menos egoístas, menos turrões, menos vaidosos, menos orgulhosos? Temos aproveitado essa doutrina para isso? Porque se não estivermos aproveitando ela para fazer a construção de nós mesmos e ao sair dessa experiência física, ter deixado um caminho luminoso para aqueles que vêm à retaguarda, não temos feito muita coisa. E isso vai nos perturbar mais na frente. Porque não somos daqui. Estamos aqui de passagem, graças a Deus, usufruindo de tudo que este planeta nos oferta. E como ele nos oferta.
mas fiquemos atentos. Tudo que temos aqui não nos é dado por acaso. É a misericórdia divina nos oportunizando o recomeço, a experiência nova, para que nós façamos diferente do que fazíamos antes ou do que fizemos lá atrás. E eu costumo dizer de que Deus não contabiliza as vezes que a gente cai, muitas vezes tropeça no mesmo erro. Mas Ele conta todas as vezes que nós levantamos, batemos a poeira da barra da calça ou da saia e seguimos adiante, tentando acertar. Para a gente finalizar, vamos deixar aqui um pequeno alerta, de forma muito bonita, muito poética, do nosso querido irmão Casimiro Cunha, que em sua última encarnação foi poeta aqui no Brasil, teve uma existência muito curta, desencarnou com 30 e poucos anos de idade, mas foi tão proveitosa que ao retornar ao plano espiritual, não demorou muito, se comunicava novamente com os homens através de sua poesia, alertando-os, acendendo a luz de seu caminho através da mediunidade de Chico Xavier. E ele diz assim: felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando embora, mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Afirmas que em toda parte é a aprovação que te escora. No entanto, a dor é lição, se fazes o bem agora. Alegas que a vida é sombra, de angústia que não melhora. A vida, porém, é luz, se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido, coração que clama e chora. Mas luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Não te deis ao pessimismo, na mágoa que te devora. Sofrimento aperfeiçoa, se fazes o bem agora. Ouvida pedras e ofensas, na senda que te aprimora. Perdão é campo à grandeza, se fazes o bem agora. Trabalha constantemente, servindo e amando hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Sê bondade e entendimento, onde estejas, mundo afora. Todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente, diz a morte à retaguarda. Olha o tempo, minha gente. Que Jesus abençoe a todos, muita paz.